Neste momento, vamos estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Na matéria de hoje, título 27, item 12. O homem é o autor das suas aflições. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. Veja a instrução do Espírito Orientador a respeito de como o homem poderia viver mais feliz, isento de sofrimento, de dores e situações difíceis na vida. Como diz aqui, poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. Na verdade, no interior de cada ser humano, Deus está presente. Portanto, fazendo com que essa infinitamente perfeita sabedoria de Deus se manifeste na vida, é preciso, em primeiro ponto, reconhecer a existência de Deus dentro de cada um e que esse Deus é o mesmo Deus que controla todas as coisas do universo. Portanto, é infinitamente perfeita a sabedoria de Deus que cada um tem dentro de si. No entanto, a maioria das pessoas, em função das deficiências dos ensinamentos das religiões tradicionais, das religiões dominantes, por isso mesmo que o homem veio buscando predominantemente não o despertar espiritual, mas os proveitos imediatos da matéria perecível. Por isso que a maioria não tem conhecimento dessa infinitamente perfeita sabedoria de Deus no interior. A mesma sabedoria que controla todas as coisas do universo. Portanto, veja como é grandiosa a sabedoria que poderia direcionar todas as questões da nossa vida. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Veja que na instrução do orientador do Espírito da Verdade, diz que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus. É evidente que em todos os tempos o homem veio contrariando em grande parte a própria lei de Deus. Creio que a maioria das pessoas tem conhecimento das leis de Deus, mas, no entanto, nem sempre coloca-se em prática o respeito, a obediência, a sequência às leis de Deus. Por isso mesmo que o fato de não observar rigorosamente essas leis de Deus faz com que tenhamos uma vida difícil, cheia de dores e sofrimentos, pois, do contrário, diz aqui que seríamos perfeitamente felizes. Todas as pessoas almejam alcançar a felicidade. Porém, uma grande parte dos povos das nossas sociedades vive mergulhado na dor, no sofrimento, nas enfermidades, nas doenças, numa situação caótica. Por quê? Porque, em primeiro lugar, contrariam as leis de Deus. E, em segundo, eles não colocam em prática o sublime ensinamento dos princípios do Evangelho de Jesus. Por isso mesmo que a vida é uma grandiosa lição. Acaba ensinando a cada um
que, dependendo do livre-arbítrio na aplicação da lei de Deus, é possível de ter uma vida difícil, uma vida complicada, cheia de dores, sofrimentos e situações inimagináveis. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Veja que a vida é perfeita. Deus é amor infinitamente perfeito. E deixa a situação do homem através do seu próprio livre-arbítrio, que direciona todas as questões da vida. Não importa a maneira como o homem pensa, age e desenvolve suas atitudes e comportamentos. No entanto, sempre vai haver o retorno de acordo com o livre-arbítrio e a justiça divina. O homem é preciso reparar todos os excessos realizados, todas as questões que contrariam as leis de Deus, e por isso mesmo que a situação atual está cheia de dor, de sofrimento, de contrariedades, de coisas que são exatamente fora do controle da vontade do homem. Mas, na verdade, todas as questões que ocorrem na atualidade representam atrações dessemelhantes, porque a lei de Deus é inflexível, deixa que todos sigam de acordo com o livre-arbítrio, mas, no entanto, a lei, notadamente de causa e efeito, torna-se inflexível, cobrando de cada um o devido reparo nas questões da vida. Por isso que diz, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos. Excessos de bebida, excessos de comida, excessos de situações contrárias à vontade de Deus. E tudo acaba repercutindo dentro do próprio organismo e no ambiente onde o homem vive. Se limitássemos as nossas ambições, não teríamos a ruína. Veja, se limitássemos as nossas ambições, não teríamos a ruína. Veja como está a situação difícil na nossa sociedade. Parece que não tem mais outro meio de reparar, a não ser deixar que o caos impere e manifeste o poder na reconstrução depois, através da obra divina. Perguntando-se por que Deus permite que toda essa situação ocorra na nossa vida ou na vida cotidiana, vamos observar um completo silêncio e sem obtermos as respostas, porque na verdade o que impera é a lei de Deus, inflexível para todas as questões. Sempre vai existir a lei do retorno, o reparo na renovação necessária de todas as questões da vida, inclusive reconstrução de todas as situações caóticas que estivermos vivendo. Nas questões das graves doenças, perguntamos onde que se encontra Deus, que de um lado permite que se manifeste uma doença grave, e de outro, onde está Deus que não colabora na recuperação, na erradicação da doença? E não vamos ter resposta. A resposta está na própria manifestação da lei de Deus. Porquanto, se obedecêssemos às leis de Deus, evitando os excessos,
naturalmente não teríamos os resultados difíceis, as repercussões negativas. Por isso que diz aqui, se limitássemos às nossas ambições, não teríamos a ruína. Observamos na atualidade muitas situações de crianças de tenra idade, recém-nascidas, que já vêm transportando doenças graves, anomalias orgânicas, que necessitam de reparos cirúrgicos para que continuem na vida, que tenham oportunidade ou que tenham possibilidade de continuarem vivas. Então se pergunta, por que uma criança recém-nascida, totalmente inocente, já venha com uma doença grave, já manifesta doença grave nos seus primeiros dias de vida? É porque o espírito é imortal. O perispírito, que é o corpo espiritual do homem, ele é o mesmo da vida anterior. E devido aos excessos, passa-se para o mundo espiritual, permanece no mundo espiritual um determinado tempo, preparando-se para a reencarnação. E reencarna já com as doenças previstas logo nos primeiros dias da sua existência. Da mesma maneira, poderíamos perguntar, numa velha questão histórica, quando a jovem Joana d'Arc, na França, trabalhou muito para o rei Carlos VII e que foi muito útil para a nação francesa. Mas, no entanto, nenhum elemento surgiu, nem o governo, nem o povo, nem as forças da época apareceram para ajudar a jovem Joana d'Arc, nem os espíritos, nem os mentores espirituais dela, aparentemente, compareceram para livrá-la da morte na fogueira. Por quê? Porque, apesar de todos os feitos, hoje ela é um grande espírito venerado por toda a nação francesa nos dias atuais, sendo uma das únicas consagradas pelo povo francês, não é? E, no entanto, ela foi queimada na fogueira aos 17 anos. Por quê? Por causa do seu espírito eterno e imortal. Naturalmente, ela alcançou todas as glórias necessárias para viver no mundo mais feliz, com maiores possibilidades de ajudar aos homens encarnados na Terra. Porém, nas vidas anteriores, notadamente, conta o histórico espiritual que Judas Iscariotes era o espírito reencarnado na figura de Joana d'Arc. Não é? Então, através de ter sido imolado na fogueira, ele ou o próprio espírito da Joana d'Arc resgata plenamente as situações inconvenientes traçadas nos últimos momentos do apostolado de Jesus na época da pregação do Evangelho. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante.
Veja que situação realmente alarmante que o próprio homem cria para si no decorrer das suas vidas. E procurando resgatar, restaurar, restabelecer a ordem e a harmonia, ele passa pelas situações muito difíceis. Nas sessões espíritas, na nossa Casa de Deus, comparecem os espíritos buscando vingança, reparação, perseguindo os encarnados que lá comparecem em busca de tratamento e restauração do equilíbrio espiritual e mental. Uma grande parte dos espíritos que se manifestam constam da lista de vingadores obsessores que procuram reparos dos danos que receberam em vidas anteriores, juntamente com os que estão sendo objeto de tratamento. Então veja que se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. O homem é senhor do seu destino e poderia muito bem construir um paraíso de Deus ao seu redor se vivesse plenamente reconhecendo que dentro de si está Deus, como ensinou bem o sublime Mestre Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Se tivéssemos esse pleno conhecimento de que Deus está dentro de cada um, sendo, portanto, o detentor de suprema sabedoria, do supremo amor, da harmonia e da ordem, creio que nós poderíamos muito bem viver cheios de paz, de alegria e felicidade na nossa vida. Poderíamos construir o verdadeiro paraíso, não receando como nós receamos nos dias de hoje, todas as situações difíceis que pairam na atmosfera, envolvendo todos os povos do planeta. Então, cabe a cada um fazer uma reflexão e voltar a mente imediatamente para Deus, restaurando dentro de si a sabedoria, o amor e o equilíbrio necessários para uma vida feliz. Neste momento, vamos passar para as orações. Pedimos que você acalme a sua mente, eleve seu pensamento a Jesus e faça a concentração mental dentro do teor da oração para que tenhamos um belíssimo equilíbrio na nossa vida e no nosso viver. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus e rogamos ao Divino Mestre que nos instrua com sabedoria e amor em todas as questões que envolvem a nossa vida. Necessitados que somos de amparo e luz, do profundo amor de Deus em todas as nossas situações, procuramos exaustivamente o caminho da alegria, da felicidade e do progresso. Imaginamos viver no mundo repleto de harmonia e paz, onde, de acordo com a vontade de Deus, estaremos construindo o verdadeiro paraíso para todas as pessoas e também em todos os lugares. Questionados sobre as nossas decisões, necessitamos do amparo e luz da sabedoria e amor de Deus, para que possamos conduzir todas as atividades em prol da felicidade do maior número de pessoas. Necessitamos, portanto, da infinita sabedoria e amor para que todas as nossas decisões, atividades, pensamentos e palavras sejam conduzidos de uma maneira harmoniosa, feliz e cheio de boas expectativas.
Necessitamos trabalhar para o bem do maior número de pessoas, resgatando da melhor forma possível as elevadas qualidades de Deus em nossas almas. Agradecemos a Deus, que sempre nos orienta, abençoa e protege. Que assim seja. Graças a Deus. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, bem como os demais estudados nas nossas programações, os pedidos de orações que você também pode realizar para a solução de muitos dos problemas espirituais, materiais e mentais, como ainda o agendamento de orientações para a resolução dos problemas. Você pode fazer todas essas questões através deste site. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Muito obrigado.